Será que é possível melhorar a sarcopenia com a musculação? Se você quiser saber mais sobre esse tema, então vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dr. Odilon Brahim e nessa aula eu vou estar explicando sobre sarcopenia e a musculação. Como a boa e velha musculação pode te ajudar no tratamento dessa doença. Mas antes, aquele recado muito importante para você apertar esse botão vermelhinho que está aqui na tela para vocês se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo caso você tenha gostado e tenha sido útil para você. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar sobre sarcopenia. Eu gostaria primeiro de relembrar que já tem uma aula de como avaliar a sarcopenia, falando especificamente do diagnóstico, da avaliação e do consenso europeu de sarcopenia. E nessa aula eu já vou focar mais na parte do treinamento resistido, também chamada de musculação aqui no Brasil. Primeiro ponto é que a sarcopenia ela é uma doença, ela tem CID, e a principal característica é a perda involuntária de massa muscular, principalmente as fibras de contração rápida, acompanhado de um declínio da força e da capacidade física funcional. E quem definiu isso foi o Consenso Europeu de Sarcopenia. Curiosamente, a gente tem uma grande tendência a perder mais massa muscular a partir da terceira idade. Agora, veja bem, se você é aquela pessoa adulta, inativa, sedentária, o famoso pangaré... Meu pangaré é um cavalo amigo. Você também vai perder massa muscular. Para a gente ter uma ideia, dos 40 aos 70 anos, a gente vai perder aproximadamente 8% de massa muscular por década, isso por década. Quando você chega por volta dos 70 anos, que é um idoso septuagenário, dos 70 aos 80 anos, a gente vai perder aproximadamente 15% de massa muscular por década. Isso é preocupante porque a gente acaba perdendo um tecido que é metabolicamente muito ativo, que tem relação com as funções da capacidade do dia a dia, a funcionalidade, tem relação com o metabolismo da glicose. E eu sempre brinco que a massa muscular é igual ao dinheiro no banco. Você tem dinheiro no banco? Eu sou rica! Eu sou rica! Pois é, massa muscular você tem que ter uma reserva, porque por conta do envelhecimento, a grande tendência é perder massa muscular, principalmente as fibras de contração rápidas. Para a gente ter uma outra noção da importância da sarcopenia, ela vai afetar principalmente a população idosa, mas não é uma doença exclusiva da população idosa. Pessoas com 65 anos ou mais podem apresentar uma prevalência de 25%, ou seja, de cada 4 idosos, um pode ter sarcopenia. Quando a gente chega numa população com mais idade, um idoso octogenário pode subir. De 10 idosos octogenários com 80 anos ou mais, 6 podem apresentar sarcopenia. Lembrando que isso é uma estimativa. Pensando nisso, nós temos diretrizes que são específicas de treinamento resistido para a população idosa. Eu vou falar aqui do Guideline, que é uma diretriz do Jornal de Força e Condicionamento Físico, que é o Journal of Strength Conditional Research. Caprichei no inglês, né? Eles recomendam que adultos saudáveis, idosos, eles podem até devem praticar a boa e velha musculação. Lembrando que o idoso não precisa treinar todo dia. Ele treinando 3 vezes por semana já é o suficiente para promover saúde, qualidade de vida, bem-estar, aumento de massa muscular e aumento da força muscular. Veja, eu estou falando de idosos. Ah, mas aquela pessoa é atleta. Um atleta ele vai ter que treinar com maior frequência, com maior volume de treinamento. Outro ponto curioso é que o idoso não precisa treinar com 3 séries, 4 séries inicialmente, se ele for destreinado, sedentário, pangaré, ele pode começar com o mínimo, 1 série, 2 séries por exercício. E aí você vai respeitar um princípio básico do treinamento, que é o princípio da sobrecarga progressiva, e você vai progredir, tanto com a intensidade também como o volume. A recomendação é que o idoso ou uma pessoa adulta treine entre 70% e 85% de um RM. O idoso não precisa treinar com uma intensidade máxima, supramáxima, inclusive é contraindicado. 70% se ele já tem uma certa experiência, porque se ele é muito sedentário, você pode começar com menos e depois vai progredindo na intensidade. Aqui é um exemplo de progressão que vocês vão visualizar. Paciente idoso vai estar fazendo o movimento aqui de senta e levanta. Então ele está fazendo esse movimento num banco, estou dando suporte para ele, senta e levanta. E ele conseguia fazer 8 repetições.
Com o tempo, a gente pode aumentar para 9, para 10, até que ele depois consiga fazer sem o meu apoio. Isso é um exemplo de progressão, isso é um treinamento resistido. Ele está fazendo com peso do corpo dele ou peso corporal. Aqui já é um outro exemplo de um idoso que está utilizando halteres. Ele já faz de maneira independente, está segurando os halteres e também faz o movimento de senta e levanta. Isso é uma forma de você progredir. E tudo isso é treinamento resistido ou musculação. Porque quando a gente fala que o idoso tem que fazer musculação, muitas pessoas entendem errado. Eles acham que o idoso vai colocar muita carga, vai treinar até a falha, vai gritar, bodybuilder. Não, gente, não é assim. E o último estágio aqui da progressão, já é um idoso que está fazendo o levantamento terra. Ele tem mais independência funcional ainda, a gente conseguiu progredir, ele tem uma boa técnica e está fazendo o famoso deadlift ou levantamento terra. Para vocês verem a importância da musculação em pacientes com sarcopenia ou pré-sarcopenia, eu achei esse estudo bem atualizado, super interessante, que eles pegaram idosos com 70 anos, olha só, 70 anos, e colocaram para fazer musculação. E o mais curioso é que foram apenas exercícios com peso do corpo, que você pode aplicar. O idoso não precisa necessariamente ir até a academia. Pode até ser um atendimento de home office. Eram idosos com pré-sarcopenia, com 70 anos ou mais, fizeram 10 semanas de musculação, treinamento resistido, e a intensidade foi progressiva. Eles utilizaram uma escala de percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Omni, de 0 a 10. Iniciaram com 2 séries por grupamento muscular, mais ou menos, por exercício, e progrediram para 3 séries. A intensidade aumentou de 6 para 7, da escala de percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Omni, e nas últimas 3 semanas eles focaram na potência, ou seja, reduz a carga e coloca velocidade no movimento. Também esse grupo recebeu uma suplementação, porque esse é um ponto importante. Não adianta o idoso treinar e não ingerir a quantidade adequada de proteína, de carboidrato, e uma grande deficiência normalmente é a ingesta de proteína. Eram como se fosse um shakezinho e tal, com 21 gramas de proteína, que também tinha carboidrato e tinha gordura. E aí, olhem aqui o vídeo. Nesse vídeo, o idoso está fazendo vários exercícios com peso corporal, ele faz desde um agachamento, e esse apoio é importante porque ele vai ter mais segurança. Ele pode fazer um senta e levanta. E provavelmente nessa mochila a gente vai colocando ali alguma carga para aumentar a intensidade de maneira progressiva. Ele pode fazer também um avanço, como ele realiza aí, um avanço que é um agachamento unilateral, está segurando no suporte que é o TRX. Ele consegue fazer apoio, ele faz remada também no TRX, pode fazer abdômen com peso do corpo e também faz até a famosa elevação pélvica. Para vocês verem que ninguém aqui precisa reinventar a roda e que o básico pode funcionar muito bem. Mas vamos verificar se esses exercícios tiveram resultados. E o primeiro resultado interessante foi que eles melhoraram o desempenho físico-funcional. Teste de sentar e levantar eles faziam em 9 segundos, baixaram para 8 segundos. Isso é um ótimo desempenho, porque eles contabilizaram aqui o tempo. Quanto mais tempo, pior. Faz 5 repetições e analisa o tempo. Eles faziam em 9,4, reduziu para 8. Eles melhoraram o desempenho aqui também no TUG, que eram quase 9 segundos e reduziu para 7,5 segundos. Lembrando que o TUG é um teste que tem relação com equilíbrio, velocidade de marcha e até mortalidade. Melhoraram um pouquinho a força muscular no hand grip, que é a força de preensão palmar. 30,7 foi para 32. E agora o grande pulo do gato, que independentemente do gênero, se foi uma idosa ou um idoso, eles aumentaram a massa magra, que foi avaliada pelo DEXA, que consideram aí um padrão de referência na estimativa de composição corporal. Eles aumentaram a massa magra em aproximadamente 2%, bastante massa magra em 4% aí na região dos membros inferiores, que é o leg, nos arms, membros superiores. Reduziram também bem aqui, olha, gordura corporal. Eles ganharam massa magra e reduziram gordura. As mulheres. E os homens tiveram um comportamento muito parecido. No caso, os idosos ganharam massa magra também, tanto nos membros superiores e inferiores, que também reduziram gordura. Lembre-se que tem uma aula sobre isso, que é a recomposição corporal, que é quando a gente ganha massa muscular e reduz gordura de maneira simultânea, ao mesmo tempo, falando aí de um programa de treinamento resistido. O nome desse termo científico é recomposição
corporal. E os autores concluíram que é muito fácil você trabalhar com o peso do corpo, você consegue adaptar, e que esse programa pode ser realizado em casa, como muitos treinaram possivelmente nesse estudo, e que melhorou a força e aumentou a massa muscular de idosos com pré-sarcopenia. E foram 10 semanas de musculação. Lembrando que eles suplementaram. E a principal mensagem para a gente levar para casa é que a sarcopenia é uma doença, tem CID, e a característica é a perda involuntária de massa muscular, acompanhada de um declínio físico funcional. E a musculação é uma importante terapia não farmacológica para prevenir e ajudar no tratamento da sarcopenia. E se o teu paciente tem sarcopenia, qual é o foco? Melhora a força, massa muscular, capacidade funcional e encaminha para o nutricionista esportivo. Galera, se vocês tiverem dúvidas sobre essa aula, coloca aqui nos comentários que vai ser um grande prazer responder e a gente se vê até a próxima aula. Aquele abraço.